Bom dia, crianças. Hoje, dando continuidade ao capítulo 1 sobre as revoluções inglesas, a partir da página 9, onde falaremos sobre a Revolução Puritana. Como rei Carlos I governou de forma absolutista, ele tomou decisões políticas e econômicas sem consultar o parlamento. Criou impostos, concedeu empréstimos, bem como perseguiu e prendeu quem não acatou suas determinações. Diante dessa situação de exploração e supressão das liberdades civis, em 1628, o parlamento ele impôs ao rei a petição de direitos, pela qual ele não poderia fixar novos impostos, determinar prisões arbitrárias ou convocar o exército sem autorização parlamentar. Em resposta, Carlos I fechou o parlamento em 1629 e era apenas o início dos conflitos. Carlos I ele continuou a governar de modo arbitrário, tomou decisões econômicas impopulares e fez uso do poder para impor o anglicanismo à população. Medidas aí que provocaram descontentamento em todas as partes do reino, né? A intervenção política de Carlos I na Igreja Presbiteriana da Escócia, onde pretendia forçar a prática do anglicanismo, provocou a rebelião armada dos escoceses contra a monarquia inglesa. Em 1640, diante da necessidade de arrecadar fundos para enfrentar a resistência dos escoceses, o rei viu-se obrigado a convocar o parlamento. Valendo-se dessa situação, os parlamentares de oposição procuraram forçar o rei a cumprir a petição de direitos. Ao se negar a assumir tal compromisso, que segundo ele feria a autoridade divina, da qual alegava ser o legítimo representante, Carlos I tentou invadir o parlamento, sendo impedido pelos parlamentares e pela população. O jogo de forças aí entre o rei e o parlamento acabou por levar a população a uma guerra civil. E nesse contexto, dois grupos políticos armados se definiram. De um lado, os cavaleiros, os quais apoiavam o rei, e de outros, cabeças redondas, em razão aí do corte de cabelo que eles usavam, né? Aliados aos parlamentares e à oposição. Inicialmente, os cabeças redondas eles sofreram derrotas, contudo, liderados aí por Oliver Cromwell, membro da pequena nobreza puritana, eles conquistaram a vitória. Cromwell organizou um exército diferente, o New Model Army, que é o exército novo, e nesse exército, patrocinado aí pela burguesia, era estimulada a participação democrática dos soldados, o que contribuía para que entendessem a razão de sua luta. Pela sua bravura e resistência, seus soldados ficaram conhecidos como Irocindes, costelas de ferro. Traduzindo. Derrotado, o rei fugiu para a Escócia e mais tarde os escoceses o entregaram ao exército de Cromwell e, julgado e condenado, Carlos I foi decapitado em 1649. Consumava-se assim, o exército dos calvinistas, né, mais radicais, que eram os puritanos, sendo a maioria deles comerciantes e pequenos proprietários, enfim, burgueses, cada vez mais influentes naquela sociedade. Vocês estão vendo a obra, mostra aí a participação do povo na execução de Carlos I. A execução de um rei tinha um forte sentido simbólico em uma época em que os reis ainda desfrutavam de poderes absolutos. Os medalhões em sentido horário, a partir do superior à esquerda, mostram Carlos I, o executor de Carlos I, o povo mergulhando suas roupas no sangue do rei morto e o rei sendo conduzido para a execução.
Observe aí que o rei aparece tanto como carrasco, segurando o machado e a cabeça do executado, quanto como condenado à morte. A intenção do artista aí foi demonstrar que o rei morreu em razão dos desmandos do próprio governo, né? Como foi a República de Cromwell? Bom, com a morte de Carlos I, com Cromwell, ele que contava com o apoio da maioria puritana no parlamento e do exército, extinguiu a monarquia, ou seja, acabou com a monarquia e a Câmara dos Lordes, estabelecendo em 1649 a República, que levou o nome de Cromwell-Out. Porém, isto não significa que na Inglaterra tenha sido instaurada uma república democrática. No início de seu governo, Cromwell enfrentou rebeliões de grupos que reivindicavam mudanças, os Levers, que eram os niveladores, que desejavam a participação política mais ampla e proteção das pequenas propriedades, os Diggers, que eram os escavadores, que eram mais radicais, que defendiam uma sociedade com base na propriedade comum da terra. Aí vocês estão vendo Cromwell esmagando aí o pecado, né? Mulher seminua, representando o pecado. E o erro, que é o dragão. Em sua mão esquerda, a Magna Carta e na direita, uma espada. A burguesia e a gentry, elas não concordavam com os interesses desses grupos, que acabaram sufocados por Cromwell. Além de derrotar as rebeliões radicais, Cromwell ele eliminou as estruturas feudais, legalizou a propriedade privada e o campo passou a produzir para o mercado. Para assegurar a supremacia marítima e a economia inglesa, em 1651 foi decretado conjunto de leis chamado de Atos de Navegação. Por essas leis, ficou determinado que somente os navios ingleses podiam entrar ou sair dos portos britânicos, bem como fazer o comércio marítimo das mercadorias da Inglaterra. Como o comércio naval era fundamental para a economia da Holanda, esse país decretou guerra aos ingleses. E nesse conflito, a Holanda foi derrotada, liberando o caminho para que a Inglaterra se tornasse a maior potência naval e comercial da Europa até meados do século XIX. Ano em que os atos de navegação foram revogados, ou seja, deixaram de existir, né? Quando foi aprovada uma nova Constituição, Cromwell recebeu o título de Lorde Protetor. Foi eleito, então, novo parlamento, que acabou sendo dissolvido por ele. Iniciou-se, assim, um governo autoritário, com apoio do exército e da burguesia mercantil a Cromwell. Com relação às questões religiosas, o governo perseguiu católicos e anglicanos, confiscou inclusive suas terras. Em 1649, quando as guerras civis inglesas chegaram ao fim, Oliver Cromwell foi à Irlanda para pacificar as revoltas religiosas. A maioria dos irlandeses era católico e a maior parte do parlamento inglês era calvinista, assim como Cromwell. Ao chegar à Irlanda, o general inglês ordenou um grande massacre. As tensões entre irlandeses e ingleses continuaram intensas por anos, deixando vestígios nos dias atuais. Com a morte de Oliver Cromwell, em 1658, seu filho, Ricardo Cromwell, assumiu o governo, mas ficou pouco no comando da Inglaterra, pois o exército e o parlamento restauraram a monarquia, entregando o trono a Carlos II, que era filho de Carlos I. Revolução Gloriosa. Carlos II foi coroado rei da Inglaterra em 1660 e governou por 25 anos. No entanto, seus poderes estavam limitados pelos conselhos do parlamento, cujos representantes não desejavam o retorno de uma monarquia nos moldes absolutistas. Jaime II, seu irmão e sucessor, era católico e causou aí descontentamento entre os anglicanos.
Em novembro de 1688, Guilherme de Orange, genro de Jaime II, liderou um exército para tomar o trono. Não foi preciso derramar sequer uma gota de sangue, porque Jaime II fugiu da Inglaterra para não ter o mesmo fim de seu pai, Carlos I, e por essa razão os historiadores chamam esse processo de Revolução Gloriosa. Quando a Revolução terminou, o monarca Guilherme de Orange, rei dos Países Baixos e marido de Maria, filha de Jaime II, assumiu o trono inglês e em 1689 ele jurou obedecer à Declaração de Direitos, Bill of Rights, um conjunto de leis elaborado aí pelo parlamento que assegurou o próprio poder diante de restrições impostas ao rei, né? Vocês estão vendo aí a representação da chegada de Guilherme de Orange à Inglaterra, e entre as leis constatavam as seguintes determinações ao monarca: não desobedecer às leis parlamentares ou cancelá-las, reunir o parlamento anualmente, nomear inspetores para controlar suas contas, solicitar autorização do parlamento para dispor do exército, levar à apreciação e aprovação da Assembleia assuntos como cobrança de novos impostos, vetos ou censura. A Declaração de Direitos não se limitava a restringir a autoridade dos reis, também garantia alguns direitos e liberdades aos cidadãos, tais como liberdade individual e de propriedade, manutenção do habeas corpus, que é uma medida jurídica que visa proteger as pessoas que têm sua liberdade ameaçada diante de atos de abuso de autoridade, e do júri popular, liberdade de imprensa e vários outros também. A Revolução Gloriosa, ela pôs fim à teoria do direito divino dos reis. A Declaração de Direitos estabeleceu definitivamente a autoridade do parlamento, o qual conseguiu aí instaurar a monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia submetida a uma constituição e não aos interesses do rei. Esses resultados proporcionaram aí o estabelecimento de um período de prosperidade econômica com equilíbrio político, pacificação dos conflitos religiosos e desenvolvimento econômico, o que daria à Inglaterra as condições necessárias para realizar mais tarde a Revolução Industrial, que foi o que veio a acontecer, né? Bom, gente, ficamos por aqui nas explicações. Quero que vocês respondam a página 12 e também a página 14 e 15 do livro de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.